Boa noite, igreja. Como é que vocês que estão aí em casa estão? Espero que estejam todos bem. Provavelmente vai ficar um pouquinho mais baixo, porque eu falo mais baixo. Mas aí vocês veem aí. Se estiver muito baixo, vocês botam no chat que eles aumentam, tá bom? Então é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa. Primeira vez que eu estou pregando aqui para uma câmera. Desafiador. Mas estejam comigo. Eu não vou me demorar muito. E eu espero que dê certo. Amém? Eu só vou pedir a atenção de vocês, tá? Fiquem comigo. Vocês sabem que a gente está passando por esse momento de transição, especificamente nós da Igreja One. Você já ouviu falar durante os nossos cultos, os nossos pastores têm comentado. E se você é membro dessa casa, é impossível que você não esteja sentindo o que Deus está fazendo, sabe? Esteja sensível ao que Deus está fazendo. E nesse período de transição, o Senhor tem falado comigo sobre algumas coisas e eu queria apenas compartilhar com vocês. Não é nada demais, mas eu queria que você ficasse atento, porque pode ser algo pelo qual você esteja passando, pelo qual você precisa se atentar, pelo qual você precisa ajustar. Amém? Então, abra sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Vamos cultuar com a Bíblia direitinho. Não é porque a gente está em casa que a gente não pode pegar a nossa Bíblia, né? Pega aí sua Bíblia e abre comigo em 1 Coríntios 3. Gente, eu estou morrendo de saudade, sério. É muito difícil estar aqui e ver tudo vazio. Espero que voltemos em breve. Em nome de Jesus, estejam orando. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Bem, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, né, sobre o fato dele ter ensinado aquela igreja e sobre um fundamento que ele lançou àquela igreja. Então, ele fala muito sobre isso, né, sobre um ensino que ele lançou e sobre esse ensino ser o fundamento daquela igreja, o qual outros virão e darão continuidade, edificando aquilo que já foi lançado. Mas eu queria trazer esse texto para a nossa vida, sabe? Individualmente. Sobre nós fundamentarmos a nossa vida e darmos continuidade, edificando ela. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que nós precisamos ter a certeza dos nossos fundamentos, se eles estão bem postos. E isso cabe muito a esse tempo de transição no qual nós estamos passando, porque, de fato, nós estamos entrando em uma nova estação. Como eu falei, você deve estar percebendo, e se você não é dessa casa, talvez onde você vive, a sua igreja, pode estar passando também por esse momento de transição. Eu acredito que é um movimento global da igreja, né? Mas falando muito sobre a nossa igreja, One, nós estamos de forma muito intensa vivendo esse processo de transição. E nesses períodos, uma das coisas que a gente precisa ter mais certeza é sobre os nossos fundamentos. Sabe, eu acredito que a maioria de nós esteja colocou já o fundamento certo, porque o fundamento certo é o fundamento em Cristo Jesus, como Paulo diz aqui, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós sabemos que o fundamento certo e o fundamento verdadeiro, do qual não deve ter outro, é o próprio Cristo Jesus. Então eu acredito que muitos de nós já estejamos fundamentados em Cristo Jesus. Mas se você não está, é algo do qual você precisa se atentar, sabe? Onde está o seu fundamento, sabe? Onde você está fincando as suas estacas, sabe? Onde você está se colocando, onde você está perfurando. Porque isso vai dizer muito sobre como nós edificaremos. Como Paulo diz aqui, contudo, continuando no versículo 12, contudo,
Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então nós aprendemos que o Senhor é o fundamento verdadeiro, Jesus Cristo é o firme fundamento do qual nós não devemos tirar a atenção, sabe, de qual nós não devemos estar fundamentando-nos em outro lugar. Mas também nós sabemos que nós devemos, como Paulo diz, edificar sobre Jesus. Então, Jesus ele não é apenas um lugar onde nós paramos e fincamos nossas estacas, mas ele também é um lugar onde nós construímos. Se você for ler em Efésios, abre aí comigo, rapidinho. Efésios, no capítulo 2, no versículo 20. Se você não conseguir abrir, anota aí. Fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Não, vou ler do 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, aqui também tem a confirmação desse paralelo, né, com as nossas vidas, no sentido de que nós somos edifícios que precisamos estar fundamentados no Senhor Jesus e não só fundamentados, mas também em processo de edificação. E esse processo de edificação, ele também deve ser no nosso Senhor Jesus, como aqui diz. Jesus é a nossa pedra angular. E a pedra angular é uma pedra que dá suporte, é uma pedra que, a partir daquela pedra, se constrói as outras partes do edifício. Então, o Senhor Jesus é a pedra, algumas versões dizem que é pedra de esquina, enfim, é uma pedra essencial e principal de todo edifício. Por quê? Se nós, que estamos já fundamentados em Cristo Jesus, não edificarmos sobre Cristo Jesus, de nada vai adiantar. Porque, voltando lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12, ele continua dizendo: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um. Então, se o que nós temos edificado sobre o fundamento posto, Cristo Jesus, amém? Se nós temos edificado sobre esse fundamento qualquer outra coisa passageira, como prata, como ouro, como feno, como palha, nós não estamos edificando da forma correta, porque nós não estamos sendo edificados em Cristo Jesus, e sim em coisas passageiras. Então, isso nos lembra muito daquela passagem, né, muito conhecida, de Mateus 7, que diz sobre os fundamentos, a casa construída sobre o fundamento certo e a casa construída sobre o fundamento errado. Eu queria ler rapidinho. Mateus 7, no versículo 24, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, está aí a importância de nós edificarmos sobre a rocha verdadeira, que nós sabemos que é o Senhor Jesus. Por quê? Até em Isaías, se você for ler no capítulo 26, fala que o Deus vivo é a nossa rocha, é o nosso firme fundamento. Então, quando nós fincamos os nossos fundamentos, os nossos firmamentos na rocha e nós edificamos sobre ela, nós temos a segurança de que vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir tudo que tiver que vir, vai poder vir sem que nós nos abalemos, porque nós vamos estar bem fundamentados. E uma das coisas que Jesus nos ensina nessa passagem é que como nós devemos edificar. Qual é a forma certa de edificar? Além de saber que precisamos edificar em Cristo Jesus. A forma certa de edificar é saber que nós devemos ouvir e praticar as palavras que temos ouvido. Sabe? Então, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
pratica será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, quando nós ouvimos as palavras de Deus e nós praticamos, consequentemente, essas palavras, nós somos como homens prudentes que edificam sobre um lugar seguro. Então, tá aí a primeira coisa que nós precisamos nos atentar. Será que nós temos fincado, levando em conta, né, que nós estamos fincados em Cristo Jesus, fundamentados em Cristo Jesus, amém? Será que nós temos edificado? Será que nós temos ouvido as palavras e nós temos praticado as palavras que nós temos ouvido? Porque isso sim vai trazer a real diferença sobre o nosso edifício. Amém? Então, Jesus ensina que ao ouvirmos e praticarmos as suas palavras, somos prudentes e edificamos sobre a rocha. Então, se você quer ser prudente, comece a ouvir e praticar as palavras do Senhor. Uma coisa não exclui a outra. O fato de você ouvir está inteiramente ligado ao fato de você ter que praticar, a você ser obediente às palavras do Senhor. Amém? E eu queria ler... Ai, estou suando muito. Eu queria ler... Ezequiel 13 com vocês rapidinho, que é algo que eu estava lendo esses dias. Ezequiel 13. É só para trazer um adendo mesmo. No versículo 14. Na verdade, essa passagem de Ezequiel 13, só para dar um negocinho aqui, ela fala sobre o juízo de Deus sobre os falsos profetas da época, que estavam profetizando segundo o coração deles, que estavam falando aquilo que eles não tinham ouvido do Senhor e edificando de forma espiritual algo vão para o povo naquela época. Então, eles não estavam de fato ouvindo o Senhor e não estavam profetizando e cuidando do povo da forma como eles deveriam cuidar. E aí eles estavam construindo algo passageiro, algo vão, do qual o Senhor fala nesse capítulo. Então, no versículo 14, se você for ler comigo, fala assim: isso é o Senhor proferindo o juízo dele sobre os profetas e aquele povo. Ele fala: derribarei a parede que caiastes. Eu não sei como é que está na sua versão, mas essa palavra caiastes é como se fosse como é que fala? Um negócio que você joga para edificar a parede. Então ele fala: derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Então, meus amigos, o Senhor, ele nos ensina que haverá um momento, e eu acredito que esse momento será no grande dia do Senhor, que Ele vai provar os nossos fundamentos e vai derrubar tudo que precisar ser derrubado. Mas isso vai dizer a respeito do que nós estamos construindo. Será que o que construímos será mostrado e será dito aqui, como em Ezequiel, que eu acabei de perder? Será que... Deixa eu achar aqui rapidinho. Será que o fundamento que vai se descobrir, né, no caso do nosso fundamento, ele será um fundamento verdadeiro ou será um fundamento vão, como quem constrói em ouro, em prata? Sabe? Então, é algo que nós precisamos nos atentar nesse tempo. Porque em um tempo de transição, existe muitos abalos, sabe? Eu não sei, mas se você faz parte dessa igreja, você está dentro dessa igreja realmente, você está sentindo o abalo de Deus. Amém? Se você realmente é membro dessa casa e está passando por essa transição conosco, você está sentindo o chacoalhar do Senhor. Então, no momento que vem o chacoalhão, no momento que vem, como nesse versículo, se você ler a partir do versículo 13 de Ezequiel, no capítulo 13, no versículo 13 fala: portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei romper no meu furor, chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Então, no momento que a gente está em transição, que muitas coisas têm acontecido, o nosso fundamento ele precisa estar bem posto. Por quê? Senão nós vamos ser tidos como esses falsos profetas que o fundamento deles foi descoberto, mas foi um fundamento vão,
um fundamento em mentiras, um fundamento idólatra, porque eles estavam seguindo os próprios corações, sabe? Profetizando de forma errada ao povo. Então, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos fundamentados primeiramente e que nós estamos edificando de forma certa, edificando no Senhor. E esse tempo de transição é propício para isso, meus irmãos. Porque, de verdade, eu sei que está difícil para você, está difícil para mim também. Mas o meu fundamento, eu tenho tido a certeza todos os dias que eu estou fundamentada numa rocha que me mantém firme. Numa rocha que me mantém inabalável. Venha a chuva que vier, venha o vento que vier, a tempestade pode vir. Eu estou firmada na rocha. Então, é um tempo de nós nos atentarmos a isso. E eu queria voltar com vocês em 1 Coríntios. Volta lá comigo. Não liga para o meu suor não, que eu estou suando muito. Eu já desisti. 1 Coríntios, vamos lá seguir, a partir do que a gente leu do 11. Vou ler de novo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, meus irmãos, a segunda coisa que eu queria falar com vocês é um tempo de deixarmos realmente o fogo provar as nossas obras, sabe? É um tempo, eu tenho sentido isso em mim, primeiramente. É um tempo onde o Senhor tem me provado, sabe? E é um tempo de eu degustar, e eu acredito que você também, se você ora pelo fogo de Deus, de você degustar do fogo de Deus, sabe? Porque muitas vezes a gente ora e a gente escuta, porque nessa casa se fala muito, que venha o fogo de Deus, que queime tudo que precisa ser queimado. Só que a gente às vezes esquece que o fogo vem. E o fogo está aí, passando. E eu acredito que você, muitos de nós, né? Como eu falei, se você é membro dessa casa, muitos de nós estão sentindo o fogo de Deus. Então, não tenha medo. Primeira coisa que eu queria te falar sobre isso. Não tenha medo do fogo de Deus. O fogo de Deus, ele é bom porque ele vem para refinar e para tirar as impurezas. Então, o fogo de Deus, ele é necessário nesse tempo, sabe? Para provar sobre tudo aquilo que nós temos edificado. Porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E assim, aquilo que tiver que permanecer, vai permanecer, porque o que tiver que permanecer vai ser porque foi construído sobre um firme fundamento. Mas é preciso que a gente, nesse tempo, esteja atento para tirar e deixar o fogo levar tudo aquilo que não foi construído sobre ele. O que não foi construído sobre o firme fundamento, o que não foi edificado sobre o Senhor Jesus. Esse é o tempo do Senhor tirar isso, sabe, de nós. Eu acredito muito. E é um tempo de nós deixarmos o fogo passar, sabe? É preciso, muitas das vezes, entender o fogo de Deus e saber que Ele está passando, mas também descansar em meio ao fogo de Deus. Então, nós acabamos de celebrar a Páscoa, nós acabamos de celebrar a morte e ressurreição de Jesus para nós, né, que somos cristãos. E a Páscoa também fala muito sobre nós tirarmos o fermento, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre tenho lembrado, que eu tenho lembrado nesse tempo. Em Êxodo 12 fala sobre cada povo tirar o fermento, cada família caçar o fermento da sua própria casa e tirar aquele fermento para que eles comam a Páscoa do Senhor. Então, eu acredito que nós ainda estamos no tempo de tirar o fermento, sabe? A nossa casa, a nossa família, especialmente, a gente precisa se atentar que nesse tempo é um tempo de nós irmos atrás dos fermentinhos e tirar, porque assim, o fogo de Deus, nós oramos e esperamos ele vir, mas o fermento, nós mesmos temos que ir atrás, sabe? O Senhor fala em Êxodo 12, você não precisa ler não, mas eu vou ler.
7 dias comereis, no versículo 15, se você quiser anotar. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. E nós sabemos que o fermento, ele fala sobre a idolatria, ele fala sobre as coisas do Egito, né? Sobre aquilo que precisa ser deixado. E nós precisamos nos atentar, porque nós também precisamos tirar todos os dias o fermento da nossa vida. Não é uma coisa só para os judeus, não é uma coisa só para o povo de Deus, judeus, né, no caso, mas é também para nós como povo de Deus. Nós precisamos nos atentar e estar continuamente tirando o fermento das nossas vidas, porque em Gálatas 5 fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se tiver alguma coisinha, algum resquício de fermento na sua vida que você ainda não tirou, alguma saudade que você está do Egito, alguma cebolinha que você insiste em trazer, se você não tirar, se você não deixar primeiramente o fogo de Deus passar, e se você não se atentar para arrancar o que precisa ser arrancado como fermento da sua vida, você vai se perder, sabe? Você não vai conseguir comemorar a Páscoa como passou agora. Você não vai conseguir entrar nesse novo tempo, porque eu acredito também que a Páscoa está acontecendo e esse novo tempo em que nós estamos transicionando está acontecendo, é algo muito profético. Sabe? Então, assim como o povo, ele precisou se preparar e tirar tudo que precisa ser tirado e caçar o cordeiro e ser sacerdotes da sua própria casa, nós também precisamos nos posicionar em sacerdócio, sabe? Com a nossa família. Nós também precisamos nos posicionar em sacerdócio com a nossa própria vida, sabe? Então, é um tempo, meus irmãos, eu queria nos alertar para que a gente tire o fermento e que esteja atento ao fermento, sabe? Você sabe qual é o seu fermentinho, você sabe aquilo que você está querendo carregar, que você ainda não conseguiu deixar, você sabe aquilo que você está tentando trazer, sabe? Às vezes a gente a gente está entendendo esse novo tempo, mas a gente ainda está querendo carregar alguma coisinha. Mas, cara, você não vai conseguir, sabe? Você não vai conseguir entrar nesse novo tempo se você não deixar esse fermento ir embora. Então, é muito um alerta. Eu acredito que essa noite eu quero muito alertar vocês, sabe? Eu tenho entendido de Deus, de alertar a nossa casa sobre deixar o fermento ir embora e ser realmente radical, sabe? Naquilo que a gente precisa ser radical, sabe? Só você sabe o que você precisa ser radical, que você ainda não consegue romper. Só você sabe, mas se você não se posicionar agora, daqui para frente você vai se perder. Você não vai conseguir acompanhar, sabe? Você não vai conseguir seguir o povo, você vai ficar preso, porque o fermento, ele te travou. Então, a forma como a gente está vivendo hoje, e esse momento de transição, ela vai dizer inteiramente, vai influenciar inteiramente na forma como nós vamos entrar nessa nova estação. Na forma como, se nós estivermos atentos ao hoje, nós poderemos, de forma realmente profunda, sabe? De forma inteira, entrar na nova estação. E, meus amigos, o fermento também fala muito sobre santificação, sabe? Porque quando a gente tira o fermento, a gente começa a limpar as coisas, a gente começa a santificar as coisas. Então, isso me fez lembrar muito de Apocalipse 22, que fala: aquele que é santo se santifique ainda mais. Aquele que é justo, vá mais fundo em justiça, sabe? Mas aquele... Vou abrir para vocês não acharem que eu estou mentindo. Apocalipse 22, no versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então você precisa ter minimamente a clareza e ser franco, sabe? Com a sua vida. Se você decide se sujar, amém, vá se sujar. Mas se você decidir se santificar, se santifique ainda mais, sabe? Vá mais fundo.
foque no que é eterno, sabe? Porque uma coisa que eu tenho pensado também, e eu me lembrei, agora há pouco, antes de pregar, que em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 12, fala que nós devemos esperar e apressar a volta do Senhor. Então, o fato de nós nos atentarmos a nos santificarmos ainda mais, a irmos mais fundo, a andar a segunda milha, sabe? A não fazer apenas o necessário, mas ir um pouquinho mais profundo, diz também sobre nós não apenas aguardarmos a volta do Senhor, mas também nós apressarmos a volta do Senhor. Porque às vezes a gente entra no lugar de que, cara, eu estou aqui fundamentada em Jesus, eu estou seguindo aqui direitinho, tá tudo bem, e eu estou vivendo a minha vida, sabe? Tá tudo ok a meu ver, tá tudo bem, eu estou aguardando a volta do Senhor. Mas às vezes nós precisamos nos atentar à régua de Pedro, que diz que nós devemos não só aguardar, mas apressar a volta do Senhor. Então é muito mais do que apenas fazer aquilo que é necessário, sabe? É muito mais do que só fazer aquilo que me cabe, ou que eu acho que está tudo bem, ou que está certo, mas é sobre ir um pouquinho mais fundo. Como Mateus diz, andar a segunda milha, sabe? Não fazer aquilo que apenas alguém te pede, mas que você entende no Senhor. Então aquele que é santo se santifique mais. Aquele que pratica a justiça, pratique mais ainda, sabe? Continue nas suas práticas. E considere tudo aquilo que vocês precisam considerar como perda, como fermento, como algo que precisa ser levado pelo fogo de Deus. Se atente a isso, para que nesse novo tempo você não se perca, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso esses dias e eu tenho me condicionado a dar atenção a essas coisinhas, sabe? Porque eu tenho a plena convicção de que a forma como qual eu vou responder o hoje, ela vai fazer toda a diferença para o meu amanhã. Muitas vezes a gente não rompe porque a gente não se atenta no hoje e a gente fica preso, sabe? As mesmas coisas, as mesmas coisinhas. E a gente, quando vai ver, tem uma pessoa reclamando, sei lá, a gente conversa com algumas pessoas e a pessoa está reclamando daquilo que ela reclamou há 3 anos atrás, sabe? Porque ela não foi, ela não foi intencional em prestar atenção, em romper com o que precisava romper. Sabe, eu sei que está difícil para todo mundo. Eu sei que está todo mundo passando por esse processo de prensa de Deus. Mas, cara, isso não é ruim. De verdade, a prensa de Deus, ela não é ruim. Ela é boa, porque ela produz um óleo para o Senhor. Ela produz um óleo do qual o Senhor mesmo é que está produzindo em nós. Então, por que a gente está tendo medo, sabe, da prensa de Deus? Eu não tenho medo da prensa de Deus. Eu tenho medo de não corresponder. Então, para que eu corresponda, eu preciso estar atenta. Eu preciso estar vigiando, sabe? A gente tem falado muito sobre isso. Eu preciso ser aquele atalaia que está alertando não só o povo, mas também a mim mesmo, de não dá tempo mais para isso, não me cabe mais isso. Eu estou voltando nisso aqui porque, sabe, eu já venci isso em Jesus. Então a gente precisa se atentar que, cara, tá difícil, mas tem outras pessoas também que estão passando por esse processo. Então se apegue à família, sabe? Se apegue ao seu irmão. Não acha que você tá vivendo esse processo sozinho. Não acha que tá difícil só para você. Se lembre que tem outras pessoas que estão passando por essa transição. Então, o meu conselho é para que você procure o seu irmão, sabe? Peça ajuda, fala assim, olha, tá difícil para mim nisso. Que ele vai falar, tá difícil para mim também nisso. E assim vocês vão crescendo no acolhimento, que uns aos outros vão se fortalecendo, como Romanos ensina a gente. Então, por favor, não passe por isso sozinho. Não ache que você está vivendo esse momento, esse processo sozinho, porque você não está. E não é só você. Sabe, tá todo mundo que está dentro realmente dessa casa, que realmente está atento, está passando por esse processo de transição. Então, se apegue, sabe, à família, se apegue ao seu irmão, porque esse é o nosso dever também como irmãos, nos fortificar, sabe, nos aconselharmos, crescermos em amor.
Então não tenham medo desse tempo, porque, como eu falei, Romanos diz, aprovação produz perseverança, sabe? Aprovação produz algo, então existe algo que vai ser produzido no seu processo. Existe algo que o Senhor vai produzir em você. Então você não precisa ter medo da aprovação, sabe? Você não precisa achar que é ruim ou que Deus está apenas te castigando. Não, porque se você é filho de Deus, você é corrigido, você é esticado, você é levado a um lugar de amadurecimento continuamente. Então não tenha medo, por favor. E estejamos firmes com a plena certeza e mantendo a nossa esperança no que o Senhor está fazendo, sabe? Que a sua esperança nesse tempo esteja no Senhor Jesus, que a sua esperança nesse tempo esteja naquilo que o Senhor está fazendo e confiadamente. Eu falei de Isaías 26 e eu queria ler com vocês rapidinho, terminar com esse versículo. Isaías 26, no versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Como eu falei, o Senhor é a nossa rocha eterna. O Senhor é aquele que nos conserva em perfeita paz a partir do momento que nós estamos fundamentados e nós estamos edificando sobre Ele. Então, não se deixe levar pelo que você acha que é esse momento ou pelo que você acha que você está passando, mas esteja satisfeito e confiante que o Senhor te conservará em paz, porque o seu propósito é estar firmado nele, porque o seu propósito é firme, porque Ele é a nossa rocha. Então, esteja confiando no Senhor nesse tempo mais do que nunca. Esteja confiando de que Ele irá fazer o que precisar ser feito e esteja aberto para deixar o Senhor fazer aquilo que precisa ser feito em nós, sabe? Não tenha medo do fogo, como eu falei, não tenha medo do que está acontecendo. Esteja atento e deixe o fogo passar. Esteja atento ao fermento e tire aquilo que cabe a você tirar. Amém? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu falei que eu ia ser breve. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Mas eu queria orar por você que está em casa. Queria que você fechasse os seus olhos. Colocasse a mão no seu coração. Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada pelo que o Senhor tem feito nesse tempo. Obrigada pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos antes de qualquer coisa, porque nós continuamos a provar da sua bondade, nós continuamos a provar da sua fidelidade diariamente. A minha oração hoje, Jesus, é que o Senhor continue a nos conservar em paz, que nós consigamos, Jesus, descansar no Senhor em meio a esse processo, que nós consigamos, Jesus, não nos deixar levar pelos acontecimentos, não nos deixar levar pela nossa própria vida, que pode estar atribulada ou não, mas que nós descansemos no Senhor, tendo a certeza e a total certeza de que o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa rocha. Jesus, eu oro para que os meus irmãos que não tenham certeza se estão fundamentados no Senhor, que eles busquem esse lugar através da sua palavra, através da sã doutrina, Jesus. Nos ajude a crescer, Jesus, nas suas palavras, nos ajude a crescer no conhecimento das suas doutrinas, da verdade verdadeira, Jesus, para que nós estejamos bem fundamentados em você e assim nós possamos edificar algo para o Senhor, edificar um edifício, Jesus, santo para o Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ensine a tirar todo o fermento que cabe a nós tirarmos de nossas vidas, Jesus.
tudo aquilo que não faz mais parte, que não deveria estarmos levando, toda cebola, Jesus, tudo aquilo que nos traz saudades de um tempo no Egito, que nós deixemos de lado, Jesus, que nós tenhamos forças para largar, Deus. É uma força que não vem de nós, mas que provém do Senhor. Eu oro, Jesus, para que nós estejamos firmados em você, Deus. Firme, Jesus, não tendo medo do seu fogo. Fogo de Deus, você pode passar. Fogo de Deus, você continua sendo bem-vindo. Fogo de Deus, você tem liberdade em nossas vidas. Um novo lugar requer um novo nível de fogo. Então, fogo de Deus, você pode passar em nosso meio. Nós não nos amedrontamos. Nós estamos confiantes de que o fogo de Deus para aqueles que estão no Senhor é para purificação e não para condenação. Então, Jesus, nós estamos confiantes de que o seu fogo irá nos purificar. Nos purifique diariamente, Jesus. Nos lembre das orações que fazemos. Que no momento de frustração, que no momento de medo, o Senhor nos lembre de que nós pedimos pelo seu fogo, Deus, e que Ele está passando. E por isso nós descansaremos em você. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te amamos. Amém.